Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Lídice da Mata. O nosso tema, reforma política. Há uma proposta de emenda constitucional a ser votada na Câmara dos Deputados. A expectativa é que isso aconteça ainda na tarde de hoje, enquanto nós gravamos essa entrevista. Dois temas são destaques dessa proposta de emenda constitucional. A questão do financiamento das campanhas e também a questão do voto chamado distritão, que valeria para essa eleição de agora e já em 2022 a gente teria uma nova forma de sistema eleitoral. Nós conversamos então com a senadora Lídice da Mata, que faz uma avaliação, porque a expectativa é que a matéria também venha a ser apreciada pelo Senado Federal em 2 turnos. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Antes da gravação a gente já estava falando no assunto. Vamos começar pelo sistema eleitoral? Pois não. Vamos falar sobre distritão? Eu ouvi uma análise interessante e falava com a senadora sobre isso. Como fica a estrutura de funcionamento dessa democracia representativa que tem nos cálculos da proporcionalidade a distribuição, por exemplo, dos cargos da mesa da Câmara e do Senado, proporcionalidade dos partidos em relação às bancadas. Só que se no distritão o destaque está para o candidato e não para o partido, como é que fica a situação do partido que talvez fique enfraquecida? Sem dúvida, o distritão é um péssimo projeto. Ele, primeiro, na minha opinião, é inconstitucional. A Constituição brasileira define o sistema eleitoral no Brasil como proporcional. Para ser modificado, precisa ser modificado por emenda constitucional. E, na minha opinião, não deve ser modificado por uma emenda constitucional que não seja debatida também com a população. Porque a população precisa saber de que maneira o seu voto estará representado no parlamento. A proposta do distritão não tem paralelo também em democracias modernas, né? Não há outro país de democracia moderna que tenha um projeto com essa natureza. O nosso sistema eleitoral foi montado na Constituição de 88 com base num sistema partidário, de proporcionalidade partidária, todo ele. Por isso, isso se reflete na composição da mesa, da Câmara, do Senado e de todas as outras comissões de trabalho das casas legislativas. O distritão, ele já, eu diria que fere de morte uma instituição que já está bastante abalada, que são os partidos políticos no Brasil. E nós precisamos decidir. Porque a imprensa muitas vezes diz, porque os partidos políticos estão desmoralizados. É verdade, estão. Depois de uma crise dessa, política, com o envolvimento de escândalo de todos os partidos, não estar com um nível de desgaste grande as instituições partidárias seria uma atitude talvez até de indiferença do eleitorado brasileiro. É claro que o eleitor está chateado com os partidos políticos pelas práticas que ele conclui que estes partidos tenham após os escândalos. Mas aí, na contramão daquilo que seria o adequado para fortalecer a democracia, se acaba com os partidos políticos, se destitui o partido político de qualquer representação com uma proposta dessa do distritão. Eu acho que a sociedade brasileira precisa debater o que é o partido político, qual a sua função na sociedade democrática, inclusive a grande imprensa, para tomar uma opinião, porque às vezes me parece que a grande imprensa faz campanha contra a existência dos partidos políticos no Brasil. Caso o distritão seja aprovado, primeiro, essa proposta ainda está na Câmara para ser votada em 2 turnos, porque é proposta de emenda à Constituição com um quórum até qualificado. Mas vindo para cá, caso venha, a senhora acha que tem ambiente para ser aprovado o distritão aqui? Hoje, por exemplo, a gente viu na abertura da sessão um debate grande sobre reforma política. Não pareceu, claro que não estava ali um quórum significativo para a gente poder avaliar, que a ideia do distritão seja... Eu acho... Pelo menos controvérsia parece que vai gerar, né? Não tenho dúvida. Tem que gerar controvérsia. Tem que gerar controvérsia pelos malefícios que ela causa. Não há, volto a dizer, nenhum registro em sociedades democráticas avançadas de um projeto com essa característica do distritão. O distritão não é um distrital. Mesmo o distrital puro não é um distritão.
Ou seja, o distrital puro é um modelo em que os partidos políticos apresentam uma candidatura que será majoritária naquele distrito definido. No nosso caso, o distrito, por isso tem o nome de distritão, é todo o território do Estado. Portanto, todas serão candidaturas majoritárias, em tese, né? E mais, elas serão escolhidas numa disputa que não, em que não está se levando em conta a própria existência partidária. Nós vamos fortalecer que pessoas que sejam mais conhecidas, como uma apresentadora da televisão, um cantor, um compositor, um atleta, que não tenho nada contra que eles sejam representantes do povo, mas isso não pode excluir a participação política da sociedade simplesmente. O bom sistema eleitoral é aquele que permite que o cidadão comum possa ser candidato e possa ser vitorioso na sua eleição. Ou seja, é esse que é o bom sistema e não esse que está sendo apresentado. E há condição agora de se optar pelo melhor, pelo ideal? O que seria ideal para a senhora nesse sentido? Eu continuo achando que o ideal é o sistema proporcional. O que nós já temos. O que nós já temos e que expressa muito bem a posição do povo brasileiro. Mas e o fato que é que eu acho que devia ser feito no sistema eleitoral? Proporcional. É preciso definir tanto regras da existência dos partidos políticos, que já estão sendo debatidas, como a questão da cláusula de barreira, como também uma regra de cima para baixo, digamos assim. O que é que há de injusto no sistema proporcional? É que você pode, com uma votação grande num partido político, você ter um candidato que se elege com uma votação muito inferior ao de outro partido político. Mas é possível se criar um limite, ou seja, todo partido que alcançar o coeficiente elege o primeiro candidato este candidato não pode ter uma votação inferior a 20% deste coeficiente eleitoral, por exemplo. Uhum. Então, você exigiria que aquele partido político tivesse um candidato que conseguisse ser mais votado e que tivesse uma votação que pudesse disputar com os demais. Mas não é possível se fortalecer a democracia no Brasil e os partidos políticos expressando essa organização democrática sem que nós tenhamos um voto proporcional. O voto proporcional é o voto da ideia. Você pode ter uma votação no Estado inteiro vinculando-se a uma causa, a uma proposta, a uma ideia. A ideia contra o racismo, a ideia pela maior participação da mulher. Nada disso se reflete na votação distrital. Por quê? A votação distrital ela não privilegia as ideias, ela privilegia o espaço territorial da representação naquele Estado, pleito. Uhum. Né? Então, eu defendo que nós possamos ter uma expressão que é o que existe no Brasil, uma lista partidária, porém aberta, com as pessoas votando naquelas que eles acreditam que possam defender melhor as suas causas e as suas ideias. Senadora, eu vou pegar um gancho aqui e fazer um cruzamento de informações, então. Ouvi dizer recentemente que a forma mais cara de campanha é justamente a proporcional, que a distrital seria a mais barata. Até que ponto isso compensaria mudar um sistema eleitoral? E, entrando nessa questão de financiamento, qual é a expectativa da senhora com a proposta que agora está no crivo do plenário da Câmara? Eu diria que a distrital realmente pode significar, não necessariamente pode significar uma redução do custo de campanha. Por quê? Porque na medida em que se distribua regionalmente os votos, ou seja, seja decidido, né? O distrito, você reduzindo um território, fica mais fácil de você chegar até o eleitor daquele território. No entanto, a disputa interna naquele território pode levar a uso de vultosas somas
de recursos. Então, isso não me garante que ele seja mais barato. Mas, muito bem, eu posso ter uma campanha mais barata, mas uma campanha que não permita a expressão do pensamento da minoria. Eu prefiro uma campanha que permita o pensamento da minoria. Eu acho que é mais democrático, você constrói uma sociedade mais democrática se você permite um sistema político eleitoral que garanta a presença do pensamento majoritário da sociedade, mas também garanta a representação do pensamento minoritário. É assim que eu penso que se fortalece a democracia. Portanto, eu não concordo com a ideia de que o voto distrital vai resolver o grande problema da representação política no Brasil. Pelo contrário, o que nós temos hoje é uma representação política distante do povo, distante do cidadão. Alguém para se eleger, eu acho que realmente é cara a campanha eleitoral. Um estado como o meu, como a Bahia, que é um estado com mais de 400 municípios, 417 municípios, com uma área territorial do tamanho da França, né? É caro o custo de uma campanha para chegar a todos os municípios. Porém, há uma natural organização da campanha. É muito difícil um candidato que se coloque para ser deputado federal, que se dispõe a correr o estado inteiro atrás de votos. Naturalmente, o deputado já se coloca como uma representação daquela região, mesmo que não seja exclusivamente daquela. O voto do deputado estadual, que lhe dá sustentação embaixo, na base, é geralmente distritalizado. Mesmo que não exista o voto distrital no Brasil, o voto dos deputados estaduais, eles são votos muito baseados no seu distrito territorial. Portanto, ele já vem com essa força da representação territorial. Eu acredito que nós estamos querendo, para reduzir custo de campanha, naquela velha situação em que, ao você tentar jogar água suja fora, joga o bebê junto com a água. Nós não podemos, em nome de diminuir o custo de campanha, que é indispensável que seja reduzido, nós vamos agora destruir o sistema eleitoral brasileiro, que é democrático e que permite a participação do povo de maneira absolutamente democrática. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa, agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211 e uma ligação gratuita. Lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.